Meus queridos alunos do Progressão, uma ótima tarde a todos, né? Hoje eu vou dar continuidade ao nosso tema, aos nossos temas, na verdade, né? Referentes à parte dos movimentos bidimensionais, não é? Na aula passada comentamos sobre lançamentos oblíquos, tá? E hoje eu vou falar com vocês a respeito do movimento circular uniforme, tá? Então, o que vem a ser o movimento circular uniforme? Movimento circular uniforme é o movimento em trajetória circular, tá? Movimento em trajetória circular realizado com velocidade de módulo, preste atenção porque a gente vai entender essa história aqui, de módulo constante. Como assim a velocidade possui módulo constante? Vocês verão que no movimento circular uniforme eu tenho a presença de velocidade e aceleração. E aí, geralmente, quando a gente fala que o movimento tem velocidade e aceleração, então vocês já pensam logo, então a velocidade do móvel varia durante a trajetória. Pois bem, em muitas vezes, né, quando a direção do vetor velocidade e a direção do vetor aceleração estão diretamente, né, geram diretamente influência uma sobre a outra, né, sobre a alteração dos módulos, de fato isso acontece, né? Agora, existem casos especiais em que eu tenho o vetor velocidade perpendicular ao vetor aceleração. E aí, nessa situação, que é o caso do movimento circular uniforme, a minha aceleração altera apenas a direção do vetor velocidade, tá? Então, nesse caso aqui, vocês vão observar o seguinte, as características do MCU. A velocidade é constante e diferente de zero. A aceleração também é constante, diferente de zero, com algumas observações importantes, tá? A aceleração não altera o módulo de V, tá? Não altera o módulo da velocidade, altera apenas a direção, tá? É o que faz com que a velocidade, o vetor velocidade tenha essa característica, né, de realizar curvas, de fazer com que o móvel possa alterar as características de sua trajetória durante o movimento. E já num comentário aí de um assunto futuro que vocês aprenderão, essa aceleração aqui, a aceleração centrípeta, que a gente vai comentar depois, ou força centrípeta, né? A aceleração centrípeta porque ela aponta para o centro da trajetória, não realiza trabalho, tá? Só lembrem-se disso por enquanto. Depois vocês vão entender melhor essa afirmação. A aceleração centrípeta não realiza trabalho. Ou melhor, a força centrípeta não realiza trabalho, tá? Então, essas são características importantes que vocês precisam ter em mente do movimento circular uniforme, ok? Então, como é que funciona? Eu tenho um móvel, simplesmente ele possui uma velocidade, né? E esse vetor velocidade segue constantemente sendo alterado pela presença da aceleração centrípeta. Então, ele anda e faz curva, anda e faz curva, anda e faz curva, né? Ele anda por causa da velocidade e faz curva por causa da aceleração centrípeta, né? Vou colocar assim de um jeito bom para vocês, né? Esse aqui tem que ter apelido de anda e esse aqui tem apelido de faz curva. Então, movimento circular, anda e faz curva, né? Bobo assim, anda e faz curva, anda e faz curva, anda e faz curva, anda e faz curva, tá? Então,
Isso é o que mantém o nosso movimento circular uniforme. E ainda temos uma observação bastante importante, né? Que os movimentos uniformes, em geral, podem ser perpétuos, acontecem por inércia, tá? Nesse caso aqui, ó, MCU, movimento circular uniforme, não acontece por inércia, tá? Se eu parar de exercer a força centrípeta, que é o que faz com que haja aceleração centrípeta, o meu corpo vai abandonar a trajetória saindo na direção tangente à trajetória circular, tá? E aí vamos para algumas definições importantes aqui do movimento circular uniforme. Primeiro, frequência e período. Vocês conseguem entender qual é a diferença entre frequência e período? Se vocês não conseguem, então eu vou definir para vocês assim. Imagina que eu afirmo, eu dou aula para vocês uma vez por semana. Uma vez por semana é a frequência com que isso acontece. Agora, de quanto em quanto tempo eu dou aula para vocês? De uma em uma semana. Esse é o período, tá? Então é simples assim. O que é a frequência? Frequência é a quantidade de vezes que um fenômeno se repete por intervalo de tempo. Tá? Unidade de frequência internacional de frequência. Então, ó, unidade de frequência, né? Frequência seria adimensional, que é um fenômeno qualquer por intervalo de tempo segundo, que ocasiona, né, que gera a nossa unidade conhecida como Hertz, ok? Então, unidade de frequência do sistema internacional é Hertz. E período, o que é o período? O período é o tempo necessário para que determinado fenômeno se repita, tá? Então, eis a explicação do que é frequência e período. E aí, período é medido em segundos. A relação matemática diz que a frequência f é o inverso do período em um fenômeno qualquer. Então, frequência é o inverso do período. Ok? Juntamente com isso, nós começamos a definir algumas grandezas importantes aqui. Por exemplo, a velocidade angular média. A propósito, deixa eu corrigir aqui que eu sublinhei da cor errada, que vocês sabem que eu tenho mó tique, né? Com a importância das cores. Isso aqui é um subtítulo, né? A frequência e o período estão em verde porque são subtítulos, são tópicos do título que eu defini ali como a diferença entre frequência e período, tá? Então, velocidade angular média. A velocidade angular média seria o destaque para a velocidade em aspectos angulares do movimento, seria o quanto em graus, ou radianos, ou grados, um móvel percorre num determinado intervalo de tempo. Tá? A gente define a velocidade angular média como ômega, e ômega pode ser dado por 2π, né? Que seria a nossa distância angular para uma volta completa na circunferência de um círculo, por intervalo de tempo, né? 2π sobre t. Igualmente, podemos tratar a velocidade angular média, né? Derivando a partir dessa nossa primeira relação aqui. 2π sobre t é a mesma coisa que 2π, certo? Que multiplica 1 sobre t. O que é 1 sobre t? Não é a frequência? Então, consequentemente, também chegamos à conclusão que ômega, né, ômega pode ser dado pela relação 2πf, 2π vezes a frequência. Ou, em se tratando ainda de um trecho reduzido de uma determinada distância angular menor que uma volta, e considerando que o movimento é uniforme, né? No movimento uniforme, lembre-se que a velocidade média é igual à velocidade instantânea.
também posso afirmar que ômega é igual a ΔΦ sobre ΔT, tá? ΔΦ seria o meu deslocamento angular e ΔT é o meu intervalo de tempo, tá? Isso aqui é para quando eu não tenho uma volta completa na circunferência de um círculo. A velocidade linear média. Velocidade linear média, ou velocidade tangencial, né, é a velocidade que o móvel desenvolve tomando como referência os aspectos lineares. É como se eu transformasse a minha circunferência em uma distância linear. Como é que eu faço isso? É muito simples. Eu sei, né? Eu sei que a minha velocidade v é a distância ΔS sobre ΔT, né? E em uma volta completa na circunferência, ΔS seria o comprimento da circunferência, ou seja, 2π vezes r. Isso pelo intervalo de tempo t. Posso transformar isso em 2π sobre t vezes r, dá na mesma, e aí voa lá, né? Vocês vão encontrar, então, a relação matemática que me permite calcular a velocidade linear, que vocês veem na maioria dos livros de física, no Ramalho, no Tópicos, seja lá qual for o que vocês utilizem, né? Que a velocidade linear média, v é igual a ômega vezes r, né? V é igual a ômega vezes r, tá? Então, essas são as nossas primeiras grandezas definidas aqui para o movimento circular, tá? Agora, algumas outras relações matemáticas importantes, como a função horária da posição angular. Como é que eu determino essa função horária da posição angular? Eu vou utilizar as mesmas referências que eu tenho lá do movimento uniforme, né? Só que aqui eu vou utilizar posições definidas com aspectos angulares. Onde eu tinha S, eu tenho φ. Onde eu tinha S0, eu tenho φ0, que é a minha posição angular inicial, vezes ômega-t, né? E aí eu defini a minha função horária da posição angular para um movimento qualquer. Ok?